Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Silva, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui para contar a história da mulher que entregou o mundo ao bruxo. A nossa história começa com uma pequena jovem. Pequena não, uma linda jovem. Essa jovem passeava pelos campos, até que um dia ela encontrou um homem lindo. Ela se apaixonou por esse homem. E o sentimento aparentava ser recíproco. Certo dia, o homem acabou perguntando a ela coisas sobre o Ministério da Magia, que praticamente era tipo um governo bruxo da Grã-Bretanha. E aí, ele acabou perguntando a ela sobre essas coisas do Ministério. E ela acabou falando muito, coisas confidenciais. E acabou que esse cara, que ela tinha se apaixonado, era um purgante. Pra quem não sabe, no mundo da magia, ao longo da história, os bruxos foram caçados por purgantes. Os purgantes eram, em sua maioria, bruxos, pelo menos os líderes, que eram os mais fortes, e a maioria era trouxa. Porém, esse cara era trouxa, e ele aproveitou que uma bruxa tinha se apaixonado por ele, e ele pegou todos esses dados que ela falou e soltou a rodo. O Ministério da Magia entrou em crise depois disso. Isso aconteceu, vou colocar a data aí. Isso fez com que acontecesse um caos no mundo bruxo. E foi toda uma confusão. Os bruxos foram muito expostos, mais do que eles já eram. E isso acabou fazendo com que o ministério decidisse que os bruxos não poderiam mais viver junto dos humanos. O que a princípio seria impossível. Afinal, diferente de outros, tipo contos de fadas, os bruxos vivem no mesmo planeta que os trouxas. Então, a única solução foi separar e esconder. Os bruxos agora teriam que fingir serem trouxas. E criaturas mágicas, tudo foram pegos pelo Ministério da Magia. Então, essa lei foi aprovada nessa data aí que está aparecendo. E essa lei foi aprovada, só que demorou um certo tempo para ela tomar efeito, porque eles tiveram que queimar livros de história de dragões, e os poucos que sobraram foram dados como contos de fadas. E depois disso, eles fizeram toda uma manifestação para que os bruxos tivessem o mínimo contato com os trouxas. Eles deviam ficar escondidos. É tipo, um escondido total. Não era como se eles pudessem só não fingir ser trouxas. Tinha que se esconder. Por exemplo, um nascido trouxa. Alguém que tem pais trouxas e é bruxo. Essa pessoa normalmente ela era arrancada dos seus pais ainda quando era criança. E ficava em algum orfanato, alguma coisa assim. Nunca mais poderia ver os pais. Pra vocês terem uma noção. Os pais normalmente tinham memória obliterada por causa disso. Os bruxos não podiam se casar entre trouxas, nem mesmo se o trouxa não soubesse, ou ele prometesse, não tinha nada. Não era como no mundo atual de Harry Potter, que os bruxos conversam com os trouxas, mas eles não falam que são bruxos. Não, eles não tinham o mínimo contato com eles. Isso fez com que muitas famílias fossem despedaçadas. Foi uma época bem de terror, até que isso teve uma recomendação melhor. Depois de um certo tempo, os bruxos puderam ficar com casais. Detalhe, esse negócio aí aconteceu. Eles ficaram muito tempo nessa prisão, digamos assim. Porque afinal eles. Porque assim, teve esse contrato, esse negócio lá que os assistentes eram arrancados. Mas depois lá no século XX eles já conseguem meio que mudar essa situação. Eu não lembro por que exatamente, mas tipo, em Animais Fantásticos se passa no século XX, ainda não tinha esse contrato. Então a gente pode presumir que foi lá pro meio do século XX em que os bruxos puderam se casar com trouxas e vice-versa. Com trouxas assim que soubessem, ou se soubessem, iriam ter reconhecimento. E também eles podiam, também os pais que tivessem filhos bruxos poderiam saber sobre todo mundo bruxo. E enfim,
Mas ainda nessa época, os bruxos se sentiram muito tristes, porque eles tinham magia e mesmo assim eles que deviam ser escondidos, eles não aceitaram. Muitos bruxos não aceitaram isso, mas não tinha o que fazer. Isso era uma regra global. E isso foi instaurado lá, ainda nessa época. E isso fez com que como eu disse, vários bruxos queriam libertação. Não, e foi justamente nessa época que começou a surgir uma certa ideologia. A mesma ideologia pregada por Salazar Sonserino. Deixa eu ver um negócio aqui. Então, ó, o Salazar, ele pregava aquelas coisas de sangue puro e essas babaquices e tal. E como todo mundo foi, tipo, separado, se casar com um trouxa, isso começou a ser mal visto. Como assim você quer contaminar seu sangue puro, sangue de bruxo com um trouxa? Sendo assim, começou a surgir essa ideologia de sangue puro. Tipo, certos bruxos são melhores do que os outros porque tem sangue puro. Tipo, sangue puros eram famílias inteiramente bruxas. Sinto que é literalmente impossível. É a mesma coisa que dizer que, por exemplo, o estadunidense não tem um parente em toda a história da humanidade que não foi chinês. Isso é impossível, que não tem parentes chinês. Isso é possível. Toda hora tem uma ligação. Todos são conectados por linha de parentesco. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo é parente. Só que essa ideologia mentia na cara de pau. E, normalmente, coincidentemente, essas famílias eram ricas. Então, a partir de que isso começou a crescer, eles começaram a falar que eles são puros. Por exemplo, a família Malfoy, considerada uma família sangue puro, tinha relações com trouxas da realeza, por exemplo. E mesmo assim, eles disseram que eram sangue puros. Ou seja, praticamente para uma família ser sangue puro, bastava ser rica na época que isso começou. Até porque algumas famílias entraram em pobreza, outras não existiam mais. E aí um certo cara, que eu não vou lembrar o nome, tá aparecendo aqui a imagem. Esse cara, ele acabou criando um Sagrados 28, que constituía 28 famílias, 28 subnomes, que eram sangue puros. Nesse nós tínhamos Longbottom, Black, Lestrange e vários outros nomes em que compartilhava esses Sagrados 28. Inclusive o Weasley. Os Weasley, que a gente foi conhecer mais tarde, eles eram uma família considerada sangue puro, apesar de eles não serem ricos. Eles foram considerados sangue puros, até porque eles tinham uma família bem grande, licença de bruxos, então, óbvio que eles tinham algum parente trouxa, mas, tipo, numa escala assim, eles quase não tinham parente nenhum. E por isso eles foram considerados sangue puro. Só que eles negaram isso. Eles foram as únicas pessoas decentes do rolê que disseram: não, a gente não existe esse negócio de sangue puro. E por isso os Weasley foram considerados traidores do sangue. Porque eles, apesar de eles não se relacionarem com trouxas, eles eram sangue puros, mas eles negaram esses sangue puros. Tanto que por causa disso eles foram tratados com muita rispidez, deixaram de ser ricos com o tempo. E apesar de eles não passarem fome, detalhe, bruxos não passam fome, porque eles conseguem multiplicar a comida, o que na minha opinião é uma sacanagem, né? Porque, tipo, o trouxa tá passando fome e o bruxo não. Mas, enfim, tirando isso, eles gostavam de usar vestes de segunda mão. Isso tornou eles muito conhecidos por aí. E assim, esse tempo continuou até mais ou menos a data que tá aparecendo dessa reformulação. Mas uma coisa bem legal é que um dos bruxos, como eu falei, que tinha vários bruxos querendo liberdade, um desses bruxos era Grindelwald. E Grindelwald, ele nasceu por volta da século XIX, 20, sei lá, no ano de 1800 e pouco. E aí ele tinha essas ideologias e ele queria pregar todas as ideologias de libertação. E apesar de ele ter sido uma pessoa má, isso impactou para que depois tivesse essa reformulação, fazendo com que, por exemplo, pais pudessem ficar com seus filhos e etc. Mas eu vou contar mais sobre o Relato Christopher no próximo vídeo, porque a gente finalmente está chegando na história de um personagem muito famoso da saga de Harry Potter. O personagem eu acho que é um dos mais velhos da saga. E esse personagem, que a gente vai contar a história no próximo vídeo, é Alvo
Percival, Wulfric, Ryan, Dumbledore.